Saúde a todos, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Está faltando muitos irmãos hoje, né? Na ceia do Senhor. Eu fico a meditar, irmãos, porque nós temos o dia todo e todo dia é trabalhar para nós, né? E só tiramos 2 horas para o Senhor, e nem é todo dia. Um dia, outro. Mesmo assim, a gente ainda negligencia esse momento, né? Glória a Deus. Não é que as pessoas não precisem de Deus, que todos precisam, né? É que nós precisamos ser gratos a Deus. Venha oferecer culto ao Senhor. Você não sabe o tamanho, a dimensão que isso é importante para Deus. Embora as pessoas venham para a igreja e não tenham oportunidade de cantar um louvor, de dar uma palavra ou uma oração, mas só a sua presença aqui já honra a Deus. Agrada muito a Deus. Você pode ter certeza que aquele que cantou no louvor é abençoado, mas aquele que não cantou também é abençoado, com a mesma bênção de Deus. Porque você conseguiu chegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 41. Uma leitura bem extensa, mas embora a gente não vá pregar todos esses versículos, mas a própria leitura já é uma mensagem. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 41. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes varões que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar
das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando, diziam: estão cheios de monstro, ou seja, cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E no último dia acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima no céu e sinal embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios, e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Portanto, dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha boca, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido e os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele mesmo o foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, o sabendo que Deus lhes havia prometido que com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse na ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus nos ressuscitou a este Jesus,
do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Sabia, pois, que com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os quantos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Glória a Deus. Uma leitura meio extensa, né? Quase um capítulo todo. Mas tem muitas coisas aqui para a gente aprender nesta noite, certo? Eu observando aqui, esse último versículo que a gente leu, 41, é de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, quase 3.000 almas. Eu fico perguntando que mensagem foi aquela que Pedro pregou, né? Que mensagem gloriosa. Agora, Pedro havia saído da fornalha do fogo do Espírito naquele momento. Estava bem quentinho, né? Naquele momento, Pedro tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, né? E a espera por aquele dia não foi apenas uma semana ou 10 dias, foi 120 dias, esperando lá no templo, orando e buscando a Deus, 120 dias, e eram cerca de 500 pessoas que vieram com esse propósito, buscar ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo, a promessa do revestimento de poder que vinha do alto. Mas dos 500 só tinha uns 120. A Bíblia diz que uns 120 tinham no templo naquele momento do batismo com o Espírito Santo. E aquele dia era um dia de uma grande festa em Jerusalém, conhecido por todos os territórios vizinhos e circunvizinhos. Era um fenômeno, todos os anos, naquele dia era um acontecimento grande em Jerusalém, a festa do Pentecoste. Por isso é que as igrejas que aderem o batismo com o Espírito Santo são chamadas de pentecostais, né? Só por causa desse dia, mas na verdade não tem nada a ver com Pentecoste, não, certo?
crente batizado com o Espírito Santo, ele não é meramente pentecostal, ele é cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Deus o quis derramar sobre ele do seu Espírito. Louvado o nome do Senhor. Agora, vamos entender como Pedro trouxe aquela mensagem e o povo se compuxiram, receberam. A Bíblia diz aqui que os que receberam de bom grado a sua palavra. A mensagem convencedora, que toca nas pessoas, que abre aquele entendimento e que quebra os grilhões naquele momento, quebra correntes, porque as pessoas estão aprisionadas, correntes espirituais, malignas, de forma tão cruel, forte, que não se arrebenta assim com qualquer coisa. Às vezes, muitos meses de oração, muitos dias de oração, para ver a libertação de uma alma, e são grandes as potências das potestades sobre a humanidade. É uma nuvem de demônios oprimindo sobre a terra. Então você prega a palavra e parece que é como uma pedra jogando contra uma parede. Ela bate e volta, não causa nenhum efeito. Pessoas com o coração endurecidos, pessoas com o coração cauterizado, a mente totalmente cauterizada, toda fechada, e a palavra não entra. Naquele dia, você vê que tinha cerca de 16 nações ali reunidas numa grande festa em Jerusalém. Judeus de todas as nações, e até os forasteiros romanos e judeus também estavam presentes naquela festa. E quando ouviram o barulho, correram lá para ver o que era. Alguns ainda blasfemavam, duvidavam, zombavam, e outros ficavam atônitos, sem saber o que significava aquilo. Era um fenômeno que nunca tinham visto, nunca tinham visto. Havia acontecido nos tempos de Moisés, lá no deserto. Houve uma manifestação de Deus numa reunião de Moisés com uma cúpula de obreiros, para ele fazer uma consagração de obreiros para lhe ajudar naquele momento. Então o Senhor ordenou que Moisés colocasse a mão sobre aquelas pessoas, aqueles homens, e eles todos receberam do mesmo Espírito que estava em Moisés, e foram todos cheios do mesmo Espírito, e também profetizaram. Aí quando terminou a reunião, saíram cada um para suas tendas, seus afazeres, e ficou dois lá na tenda, lá, orando e profetizando. E alguém viu e foi falar para Moisés: Moisés, fulano e ciclano está lá no tabernáculo, lá na tenda, orando lá e profetizando. Manda parar com isso. Aí Moisés disse: vocês estão com ciúme de mim? Ah, quem dera todo homem fosse profeta. Sabe o que quer dizer com isso? Todo homem fosse profeta, todo homem tivesse esse compromisso, que todo homem tivesse esse temor, que todo homem tivesse esse estreitamento com Deus. A quem dera que todo homem tivesse essa experiência, andasse mais perto de Deus, andasse mais junto de Deus. Louvado o nome do Senhor. A quem dera que todos fossem assim. Aí você vê o revestimento de poder
que Pedro recebeu desse poder, a autoridade que Pedro recebeu, que ele falava com muita segurança, falava com muita firmeza, e suas palavras eram convencedoras. Foi como as palavras da samaritana. Chegou lá na sua cidade e falou tudo que Jesus havia feito com ela, e o povo se convenceram daquilo, vieram ver o que era, e veio muita gente, veio a multidão. Como é que está o seu testemunho? Como é que está a sua mensagem, a sua pregação? Como é que está o seu deitar, o seu levantar, a sua vida diária, o cotidiano? Como é que está o seu testemunho? Alguém está vendo você e está pensando de ser que nem você é? Alguém está querendo se espelhar em você? Alguém está querendo achar que você é uma pessoa que é digna de ser comparada? Isso que é uma mensagem. Uma certa mulher, uma irmã, morava de frente a um prostígio, e ela saía todo dia para o culto, todos os cultos ela ia arrumada, muito bem arrumada e perfumada, que os crentes são assim, né? Anda bem arrumada e perfumada. Isso é uma coisa bonita, né? Glória a Deus. E aquelas mulheres lá do prostígio, quando ela saía, ficavam xingando ela e dizendo algumas coisas com ela, e uma delas dizia: vocês não falam isso com ela está indo para a igreja, nós estamos aqui, nós estamos errados, ela está certa. Mas aquela irmã nunca falou de Jesus para aquelas mulheres. E quando um certo dia ela chegou na igreja, estava lá uma delas na igreja, já era crente, tinha aceitado Jesus. E ela, meio encabulada, se aproximou daquela mulher e perguntou para ela: como foi que tu conseguiu chegar aqui na igreja? Quem te trouxe e quem te falou de Jesus? Porque eu moro lá de frente e nunca falei nada de Jesus para você. E a mulher disse: não precisou. Não precisou você falar. Só o teu testemunho foi o suficiente para me trazer para a igreja. Louvado o nome do Senhor. Aí contou o que acontecia com elas quando ela passava para a igreja. Então o seu testemunho, a sua vida, está abrindo caminho para as almas brilhar, para chegar a Jesus. Então são mensagens que são convencedoras, que só com a própria vida. Tem até um ditado lá fora que diz que o que tu fala, o que tu faz, fala tão alto que quando tu fala eu não te ouço. O que tu faz fala tão alto que quando tu fala eu não te ouço. Glória a Deus. O testemunho da pessoa, testemunho de vida, de comportamento, de fidelidade, para com Deus e com o semelhante. Olha, uma coisa que me chama a atenção é que Pedro diz assim: olha, varões israelitas, ouça as minhas palavras. Ouça as minhas palavras. Ele quer dizer, ele estava com uma convicção tão grande do que eles falavam, era coisa tão verdadeira que era digno de alguém parar para ouvir. Ouça as minhas palavras. E não era pouca gente, irmãos, era muita gente, porque onde quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus, imagina a multidão que tinha. Você tirar quase 3.000 pessoas para Jesus do meio da multidão. Aconteceu isso com Billy Graham, quando ele frequentou a igreja na Coreia do Sul. Não tinha espaço para ele pregar, porque era muita gente. Então eles levaram para o aeroporto, a um pátio do aeroporto, cabia muita gente, e eram 5 noites de cruzada. A primeira noite 600.000 pessoas se juntaram, não tinha cadeira, não tinha, era sentado no chão. E a terceira noite 1 milhão de pessoas estavam presentes.
Na quinta noite, a última noite, tinha 3 milhões de pessoas presentes para participar do culto. E no apelo daquela noite, 600 mil pessoas se levantaram para aceitar Jesus. Ele fez o apelo, no dia que umas pessoas se aproximaram dele, então ele disse: vocês que estão todos sentados, quem quer aceitar Jesus agora, fique de pé. Levantou-se 600 mil pessoas, no meio de 3 milhões de pessoas. Aí você imagina também que Pedro, para arrancar 3 mil pessoas, para se levantar, para aceitar Jesus, com certeza era uma multidão também, que estava ali, né? Louvado o nome do Senhor. Este homem, Billy Graham, não era aqueles pregador malabarista, cheio de normas, cheio de criatividade, de coisas que viessem balançar o povo, fazer isso, fazer aquilo. Uma mensagem tão mansa, tão quieta, mas tão convencedora. Aonde ele ia era uma multidão, os estádios de futebol. Não tinha outro lugar para caber a multidão senão no estádio de futebol. Porque nem mesmo num evento de partida de futebol juntava tanta gente quando ele vinha, como quando ele vinha pregar nos estádios, né? E muitas almas vinham para Jesus. E ele foi pregar em vários países de regime fechado, como na Rússia, na Coreia do Norte, na China, na Índia e na Hungria, que é um dos países que era ligado à União Soviética. Os campos de concentrações virava lugar de cruzada para ele pregar. Campos de concentração das Forças Armadas da Hungria foi o lugar onde ele pregou, e 400 mil pessoas se fizeram presente naquele culto, naquelas cruzadas. Louvado o nome do Senhor. Mensagem que nós pregamos é que as pessoas precisam ser tocadas e chamar a atenção, porque Pedro, ele disse: olha, esse Jesus, o Nazareno, que Deus ressuscitou dos mortos, nós somos testemunha disso. Esse Jesus que Deus usou, fazendo milagres, prodígios e maravilhas no meio de vocês viram, foram testemunha disso, dessas coisas, mas da sua ressurreição, nós somos testemunha que Deus o ressuscitou. Louvado o nome do Senhor. E fez ele o herdeiro do trono de Davi. Aleluia. Esse Jesus foi levado à presença de Pilatos, e Pilatos o liberou para não ser crucificado, mas vós mesmos o crucificaram e mataram. Vocês mataram o príncipe da vida. Olha que coragem Pedro estava falando isso, sabe para quê, irmãos? Para a cúpula judaica, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus e doutores, intérpretes da lei, todos presentes, Pedro falando isto perante eles. Vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e nós somos testemunhas. Louvado o nome do Senhor. Aqueles homens se compungiram e disseram: o que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer agora? Qual a nossa decisão? O que devemos tomar? Que decisão devemos tomar? Porque estavam confusos. A Bíblia diz aqui que estavam confusos com aquilo que estavam vendo. Qual a decisão que devemos tomar? Porque eram todos judeus, de várias nações, de vários lugares, mas da onde eles estavam, tinham vindo para aquela festa,
estavam ali presentes. Então eles conheciam os rituais religiosos judaicos. Agora estavam confusos. O que devemos fazer? Nós vamos fazer o que agora? Porque estava começando a igreja. Um sistema diferente. E o sistema que eles tinham era diferente. Sistema judaico, o judaísmo. Agora, reconhecer que precisava mudar. Como nós vamos mudar? O que devemos fazer? É que aqui Pedro diz: arrependei-vos. Mas arrepender de quê, Pedro? Arrepender dos seus pecados, para que sejam cancelados. E vocês recebam agora da presença de Deus também o batismo com o Espírito Santo. O mesmo dom também vocês podem receber. Louvado o nome do Senhor. Vocês se convertendo agora, vocês crendo nisso agora, mudando a atitude de vocês, vocês vão receber o mesmo dom que nós recebemos agora. Louvado o nome do Senhor. Arrependei-vos e crê no Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados. Aleluia. Lá na cura de Enéas, Pedro e João continuavam no templo, orando. A Bíblia diz aqui que cresceu naquele dia 3.000 almas, e todos unanimemente estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração e nos cultos. Estavam todos ali participando de todos os trabalhos, no crescimento. E a Bíblia diz que todo dia o Senhor acrescentava na igreja aqueles que iam serem salvos. Louvado o nome do Senhor. Acrescentava na igreja, e eles tinham tudo em comum. Vendiam as fazendas, os seus bens materiais, e dividia entre todos conforme a necessidade de cada um. Louvado o nome do Senhor. Nesse dia da cura de Enéas, Pedro dá outro discurso. Quando Pedro vai entrando na porta com João, aí o homem para eles e pede uma esmola. Aí Pedro disse: olha aqui para mim, eu não tenho dinheiro, nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda agora.